Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Com Elas Ninguém Pode! E hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem empreende ou pretende empreender. Como as redes de apoio e liderança feminina podem, tornar essa jornada mais leve, mais sustentável e cheia de propósito. Isso mesmo, Ana. E para essa conversa, trouxemos uma convidada incrível. Ela que é uma referência demais, muito referência, quando a gente fala de inovação, desenvolvimento sustentável e liderança feminina. Ela é gerente regional do Sebrae do Sul da Bahia, já revelei tudo, porque a mulher é conhecidíssima, né? Mestre em biodiversidade e desenvolvimento sustentável, especialista em gestão de cidades e negócios criativos. Isso eu não sabia. Pedagoga e bacharel em Direito. É nossa colega. Eu fiquei passada. Além disso, ela é autora de livros inspiradores como Cidades e Criatividade, Inspiração para um Percurso, Um Sonho de Família e Mágicas da Voinha. Eu adorei. Adorei também, achei fofo. Que currículo. Não. Né? Que currículo. Primeiro, eu sou fanzaça dela, pelo que ela faz, e vocês vão conhecer. Mas além desse currículo impressionante, Claudiana, que é a nossa convidada, ela é mãe, avó, esposa, mulher e uma grande defensora, né, Clau, do fortalecimento feminino na região, nos negócios e na sociedade. Claudiana, seja muito bem-vinda, que você engrandeça ainda mais o nosso podcast com seus conhecimentos e sua história de vida. Pode ficar à vontade, se você quiser se apresentar, falar alguma coisa sobre você. Então, eu sou essa pessoa aí que elas estão falando, né? Sou Claudiana Figueiredo, eu sou vó de 3 e mãe de 3, então, simbólico isso na minha vida. Talvez essa seja a minha grande lição na vida, o meu grande trabalho na vida, perpassa por essa condição de ter a capacidade de gestar. Então, eu sempre gosto de me apresentar como essa mulher que gestou, né, 3 filhos e agora gesta também no cuidado, no carinho e no afeto, 3 netos. E por consequência dessa capacidade de gestar, a gente gesta amores pelo mundo afora, como é o amor que eu tenho por vocês duas aí. A admiração é recíproca. Acho que a gente está aqui trocando aqui alguns afetos, alguns carinhos aí, pela admiração que eu também tenho por vocês. Que legal! Ô, Cláudia, é muito emocionante tê-la aqui, porque você é referência na região. Né? Você é referência porque você abre portas a outras mulheres, a outras pessoas, porque transcende, né? Mas aqui a gente está para falar da questão do empreendedorismo feminino. E assim, Cláudia, a gente fala muito sobre essa questão do empreendedorismo feminino, mas nem sempre a gente discute o impacto das redes de apoio, né? Por que ter uma rede de apoio, Clau, é tão decisivo para o sucesso dessas mulheres empreendedoras? Então, não há que se falar hoje em sucesso ou alcance de resultados ou trajetórias realizadoras se a gente não considerar que o sucesso ele é coletivo. Então, eu gosto muito de uma fala de uma tribo, que eu não sei dizer qual. Na verdade, eu acho que é um conhecimento dos povos originários, que diz que para se criar uma criança é preciso uma aldeia. E no mundo dos negócios, isso não é diferente. Né? Para você empreender, que é muito mais do que você montar um próprio negócio, tem uma realidade muito voltada para a sua capacidade de alcançar resultados, é também preciso uma aldeia. Então, isso no ambiente feminino, isso fica mais forte ainda, porque isso é importante também no ambiente masculino, mas no ambiente feminino, em que os desafios da mulher são muito maiores, isso acresce em importância, uma importância significativa. Por quê? Porque a mulher foi dado múltiplos papéis, né? Quando, na verdade, não é apenas o papel da mulher que é múltiplo, né? Isso é um papel de uma cultura que nos ensinou, uma cultura colonizadora, que disse que a mulher que cuida dos filhos,
que é a mulher que cuida da casa, quando, na verdade, esse papel ele não é único e exclusivamente da mulher. Mas como nós fomos sujeitas a centenas de anos, né, catequizadas nessa cultura de que os múltiplos papéis são sempre da mulher, então essa rede de apoio é muito importante para que a gente consiga dar conta, não apenas de atender a isso que está sendo demandado de nós, mas para desconstruir essa cultura colonizadora que nós temos. Então, a gente precisa de outras mulheres para nos apoiar na troca de conhecimento. A gente precisa de outras mulheres que nos digam, epa, peraí, a responsabilidade não é toda sua, aquieta aí, porque isso também é papel, né, do homem, é papel do seu companheiro, é papel de outros pai, entes, avô, de pai, né? de avô. Então, essa rede de apoio, ela precisa ser extremamente levada em consideração em qualquer ambiente em que as pessoas requerem e precisam alcançar resultados. E, de novo, no mundo feminino, isso é ainda mais relevante. Ela já chegou entregando tudo, Tudo. né? Não, Aqueceu acabou, A assim. gente acabou o podcast agora, gente. Muito obrigada. Vamos finalizar aqui. Ela Resumiu tudo em em uns minutos. em alguns parágrafos, assim. Mas é porque você traz essa bagagem com você. E assim, isso até não estava no script, mas eu queria te perguntar alguma curiosidade mesmo, né? Sim. Você é gerente regional aqui do Sebrae, né? E essa semana você postou uma foto com todos os gerentes regionais da Bahia ou do Nordeste ali. Da Bahia. E só tinham 2 mulheres. E aí Catri comentou. a eu gente tava respondi, ainda conversando, comentei foi? pra ela. Eu falei, só tem 2 mulheres. Esse tipo de coisa sempre me chama atenção, né? Mas a gente sabe, assim, que não é uma questão que a instituição segrega. Muito pelo contrário, até porque eu conheço o Sebrae, a maioria que trabalha ali dentro são mulheres, né? Mas a gente sabe que é uma construção, né? De todo um histórico, às vezes escolar, enfim... Você, quando que te despertou? Ou você, esse papel te escolheu ou você escolheu gerir negócios ou estar na frente da gerência de uma empresa, né, uma instituição tão representativa assim como o Sebrae? Eu acredito que você, né, para você entrar lá teve as avaliações, enfim. Mas você sempre quis isso? Esse era o seu lugar de profissional? Quem é a profissional Claudiana, assim, que enxergava quando jovem, eu quero fazer isso, ou você se descobriu no caminho? Então, você traz um dado aí que é um dado que é a realidade brasileira, né? Normalmente em espaços de liderança ou em espaços de poder, se a gente observar na maioria das organizações, das instituições, nós ainda temos um grande déficit reparatório com a mulher. Né? Nós ainda não estamos, apesar de grandes avanços, apesar da luta e das conquistas, a mulher ainda não ocupa em percentuais o mesmo nível que os homens, quer seja nas posições de liderança, quer seja nos ambientes que exercem algum tipo de poder no ambiente político, e ainda... Outra coisa, que não é o caso da minha organização, mas em algumas organizações e nos dados estatísticos, se você comparar salário de mulheres líderes com homens líderes, ainda tem uma grande defasagem, e os estudos apontam que a gente vai precisar de mais 300 anos para igualar essa questão, se as políticas públicas caminharem na lentidão que estão caminhando. Então, a gente não vai ver isso, as nossas filhas ainda não vão ver isso, então ainda são muitas fotos que a gente vai ver com prevalência de homens. Mas, falando mais diretamente da pergunta, eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que eu fui escolhida, mas eu escolhi, porque... enquanto gênero feminino, enquanto pessoa que atuava em uma organização, é preciso que a gente tenha intencionalidade para alcançar os espaços que a gente quer.
Então, às vezes, muitas vezes, as mulheres são escolhidas porque perceberam já a capacidade que elas têm, mas elas não se perceberam capazes. Sim. E aí, eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que tinha a minha intencionalidade e eu trabalhei para isso, e é preciso que cada vez mais mulheres entendam do seu valor, da sua força e intencione o caminho que ela quer chegar, e não imagine que vai ser entregue para ela isso com a facilidade que normalmente é entregue aos homens, sem querer fazer aqui nenhum tipo de apologia, Sim, de separação, absolutamente. É realidade, fato. É a realidade. Fato. Né? A gente ainda vive isso. Então, às vezes, o que cai de paraquedas para o homem não cai de paraquedas para a mulher. Então, é preciso você intencionar. Então, desde sempre, eu coloquei no meu coração que eu queria estar em espaços em que eu pudesse transformar a vida das pessoas. E, às vezes, para você atingir isso que você deseja de transformação, nem sei, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é necessário que você ocupe uma certa função de liderança, né, para estar trazendo as pessoas para próximo de uma causa e tendo influência para que as pessoas comecem a mudar, né, a sua cultura, comecem a mudar o seu modo de operar, comecem a mudar uma série de questões que transformam o mundo de uma forma mais igualitária e mais justa. Muito bom, você falou assim que você escolheu, né, que tinha intenção. Isso é muito bacana, porque a gente pensar, não é o poder pelo poder, o status pelo status, mas é o lugar de representatividade. Eu quero, eu posso ocupar. Eu tenho capacidade, então vou mostrar isso. Eu também sempre fui uma pessoa muito intencional. Não gosto de estar andando distraída, a verdade é essa. Eu gosto de fazer as coisas com intenção para ter um propósito. E no final pode até ser que dê errado, mas aquilo traz um aprendizado também, né? Mas assim, só complementando sim. Isso aí, no mundo empreendedor, vocês que já fizeram o Empretec sabem que as pessoas que alcançam sucesso, uma das características de comportamento é ter metas e objetivos muito claros de onde se quer chegar. Então, a gente não pode se perder disso e ter sempre uma intencionalidade de qual é o horizonte que a gente, enquanto empreendedora ou enquanto pessoa, quer alcançar na vida. Legal que você falou, Clau, porque é o seguinte, a sensação que eu tenho é que o homem nasceu para empreender. Fica a sensação que a sociedade passa, tá? Nasceu para empreender. E a gente tem que ainda nascer, engatear, fazer todo o preparo para que quando a gente... Olha a trajetória, é como se a gente estivesse subindo a escada rolante, só que de forma contrária, entende? Então, assim, eu digo isso porque você falou do Empretec. Quando eu entrei no Empretec, eu fiquei parecendo tipo assim, não estou entendendo. Porque eu não tinha, apesar de querer muito a questão de entender sobre gestão, eu sabia que eu precisava, mas ainda assim, era como se eu não pudesse estar ali. Então, eu lutei minha vida toda, aqui é algo que é muito pessoal, contra essa minha... Tipo assim, é como se eu não fosse capaz. Aí, quem tá aqui me escutando, que me conhece, vai falar assim, não, Ana, não é possível. Não Para é você. isso, não é você. É ladainha. Mas, gente, eu juro mesmo, que nossa história se constrói desde a nossa infância. Então, lá na nossa infância, todos nós passamos, mas eu passei por situações que me levaram a desacreditar em mim. E eu juro que todo dia eu olho no espelho e falo, você é capaz, você faz, você consegue. As pessoas me falam e eu falo assim, não é possível, isso não é dessa forma, não ficou dessa forma. Enfim, por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas mulheres, apesar de quererem muito, elas não conseguem enxergar, ou como você brilhantemente falou, não consegue ter a intencionalidade de estar onde está. E por isso, além da questão estrutural, né, da questão da sociedade, de sempre colocar os homens no poder, por isso que as mulheres, às vezes, até evitam estar em posição de lideranças, porque além do cargo da posição, o peso que é a posição, querendo ou não, tem responsabilidades. Sim. Tem outras responsabilidades que só as mulheres na liderança acabam sofrendo que os homens não. Correto? É exatamente isso. Até porque, assim, quando olham para uma mulher, olham para a mulher numa condição daquela pessoa que não estava no script do mundo de ocupar seus espaços. Então, esse olhar, ele determina
muita coisa na vida da maioria das mulheres. Né? E é isso que a gente precisa cada vez mais desmistificar. Assim, tem que ser um novo mundo, tem que ser uma nova forma de olhar para a mulher. Né? E a gente está nessa batalha aí, e aí, de novo, acho que a mesma coisa é o que vocês não querem, é nenhuma apologia à separação, sim, mas é porque a gente precisa desconstruir, né, esse olhar que foi posto para a mulher, que foi um projeto pensado, foi um projeto estabelecido, de deixar a mulher nesse canto, de lado, né? Deixar a mulher de lado, e que agora, a duras penas, mas graças a Deus a gente está aí avançando bastante. Você tocou no Empretec, a Ana Luísa também. O programa não é sobre Empretec, não, né? Mas porque o Empretec realmente é algo que transforma o olhar, né? Então, assim, e a gente que, dentro das nossas profissões, que nós somos advogados e exercem uma advocacia empreendedora, né? O Empretec, ele também serve, e eu tenho minha terapeuta atual, ela é do Rio de Janeiro. E ela é toda chiquetérrima, assim, eu só faço online, né? Sim. Ela é toda chiquetérrima. Aí eu falei assim, eu fiz o Empretec. Ela, você fez o Empretec? Não é para qualquer pessoa, que ela era do mundo corporativo. Sim. Não é para qualquer pessoa fazer o Empretec. Eu falei, inclusive, a minha empresa, a CRIA, ganhou. Sua empresa ganhou. Eu falei, pois é. Ela, como é que você não acredita em você? Pois é. Imagine isso. Entendeu? Né? Então, assim, às vezes... E nossa empresa, a CRIA, ganhou, a gente apresentou para investidores reais. Uma mulher do Amazonas, outra não sei aonde. Então, assim, às vezes precisa de tanta validação. A gente falou aqui de vários títulos e a gente estava também com outra entrevistada em outro episódio, e a gente falando, fulano fez isso. Muitas vezes o homem só tem uma formação e ele tá lá naquele espaço. E às vezes eu já li isso, que a gente busca para cada dia mais se validar. Infelizmente a realidade, né, de estar se colocando, mas também é algo interno, de que eu preciso de mais para me sentir melhor e me sentir merecedora daquele espaço. Mas voltando aqui para a questão do empreendedorismo e da colaboração entre as mulheres, como incentivar, né, que as mulheres no empreendedorismo quebrem a crença de que elas precisam dar conta de tudo sozinhas? Você acredita que tem uma forma de incentivar, ou que isso também vai além do mundo dos negócios? É algo que é muito pessoal também? Eu acho que tem uma regra social, né, que durante muito tempo, e advindo aí da Revolução Industrial e de diversas questões históricas, que colocou o homem numa relação de separação. Né? A gente se separa da natureza, a gente se separa do outro, a gente se separa até do nosso eu mais profundo. Então, essas regras sociais que vieram sendo construídas ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, criou no ser humano, e não diferentemente na mulher, essa questão de que eu preciso me salvar pela minha própria vida. É como se a gente tivesse o tempo inteiro... Instinto de sobrevivência. É como se a gente estivesse o tempo inteiro guerreando contra alguém. Né? Só que agora a gente está vivendo uma grande virada da humanidade. Né? E uma narrativa, nós estamos numa guerra muito grande entre duas narrativas. Uma narrativa que ainda quer permanecer com essa separação, né? E uma outra que já entendeu que a separação só vai causar morte, não vai perpetuar a espécie humana na Terra. Então, a gente está vivendo nessa transição, né, entre esse mundo que até aqui, ser individualista, até pôde dar resultado, né, para um outro mundo em que é impossível. É impossível agora você salvar o planeta de forma solitária. É impossível agora você transformar qualquer coisa que seja de forma solitária. Então, a gente está vivendo essa nova construção e é tudo muito novo. Né? A gente não tem modelos, mas já está posto, já está certo que a mulher ou o ser humano, de uma forma geral, que quiser alcançar melhores resultados, maior felicidade, maior plenitude na vida, vai precisar, sem sombra de dúvida, desenvolver isso que é nato no mundo feminino.
É tanto que a gente agora tem um grande autor que fala de liderança Shakti, que é trazer para o espírito da liderança não o gênero feminino, mas as características do gênero feminino. Né? Então, a gente está precisando. E a mulher, ela tem, por instinto natural, essa capacidade de agregar. Então, no mundo do empreendedorismo, por exemplo, nunca se falou tanto em comunidades. Né? Como é que você cria uma comunidade, que são várias pessoas que conseguem estabelecer um objetivo comum e que todas trabalham em apoio uma à outra para esse objetivo comum. Nunca se falou tanto em soluções que se dão no âmbito conjunto, entre mais de uma esfera, entre iniciativa privada, entre sociedade civil organizada, entre gestão pública. Então, a gente está vivendo um mundo agora de que todas as características femininas é a bola da vez, né? Esse instinto, essa capacidade da mulher de ser sensível e de perceber o outro, de sentir a dor do outro. Isso vai ser fundamental agora nesse novo modelo de empreendedorismo, que é um empreendedorismo mais regenerativo, que é um empreendedorismo que não causa dano, que é um empreendedorismo que, ao invés de soma zero, né, agrega, né? Ao invés de segregar, agrega. E ao invés de soma zero, é soma mais um. Soma. Então, é fundamental. E alguns exemplos de empreendedorismo, especialmente de mulheres mais vulneráveis, têm nascido dessa capacidade das mulheres de criarem uma grande rede. Né? Mulheres que fazem bordados incríveis ali em Minas, onde aconteceu a grande tragédia de Brumadinho. Então, tem muitos coletivos aí fazendo uma grande diferença por essa capacidade de criar essas redes de apoio. Você falou uma coisa bem interessante sobre que é uma tendência e realmente o homem, e quando a gente fala, tudo isso a gente está falando de sustentabilidade, né? De manter o ecossistema. O homem, ele se separa da natureza com a Revolução Industrial. Né? A natureza é uma coisa, ele é outra. Exatamente. E aí, a natureza, ela se torna um objeto separado. E agora ele retorna ele entende que ele não pode se separar da natureza. Quer reparar os danos. Exatamente. Então, assim, isso a gente... No doutorado, a gente estuda sobre isso. Né? Quando a gente fala da natureza enquanto um objeto de direito, a gente fala sobre essa questão da ancestralidade, da espiritualidade, de você estar ali, de que você não está fora, você vive. Você está envolvida, a colaboração, esse é um ponto dentro da sua fala, e o outro ponto é sobre quando as mulheres conseguem pensar em comunidade, né, são grandes líderes comunitárias, mas ao mesmo tempo existe aquela questão da competitividade feminina, que isso tem que acabar, esse estigma e esse mito, né, se existe muita coisa, foi como você falou, foi forjado para que fosse assim. Exatamente, né? E nem sempre foi assim, né? Então Sim. Tem retorno e isso deixa a gente feliz, pelo menos, né? Essa questão da competitividade feminina, eu vejo que isso sempre foi estimulado para tirar a força que tem da nossa união e focar sempre no masculino. Né? Por exemplo, lá antigamente que as mulheres só ficavam em casa, que a função da mulher era do lar, o que fazia? Você tem que fazer tudo, o marido ainda assim traía, né, trair. Aí o que acontece? Vou fazer de tudo pro meu marido voltar. E a Kenga, sei lá o que, da rua, aí já começa a competitividade desde aí. Ou seja, a gente vem estimulando sempre essa competitividade de uma forma doentia e que só acaba segregando nós mulheres e fortalecendo os homens. Nessa percepção, Clau, eu queria fugir um pouco do roteiro aqui. Sim. Me surgiu um insight. Assim, eu queria saber duas coisas de você. Sim. Como você, que foi uma virada de chave, ou foi uma construção que você falou assim, não, eu preciso ser líder, eu preciso ocupar esse espaço. E se você lidou com essa competitividade feminina e de que forma? Então, nem sempre essa pessoa que vos fala teve essa consciência, né? Por vezes eu já fui subserviente, por vezes
eu passei por tudo que vocês imaginaram aí em dobro ou triplicado. Então, talvez a grande virada de chave foi uma percepção que eu tive, e não foi tão precocemente. Eu não fui uma jovem assim, né? Acho que por volta de uns 35 a 40 anos, bem na idade da loba, né? Bem na idade balzaquiana, é que eu entendi que eu precisava me conhecer profundamente. Então, foi a partir de um profundo autoconhecimento, de saber quem eu era, e um resgate dessa história, né, que me fez entender de que o ser humano ele não tem habilidades por gênero, assim. Então, isso me fez ampliar o meu nível de consciência. E aí, essa talvez seja a grande virada que as mulheres precisam fazer. Não é porque a gente aqui está dizendo, né? Não é porque tem um treinamento que precisa ser feito, mas é a capacidade de você olhar para dentro de você interno, mesmo. Né? É a capacidade de você se respeitar. É a capacidade de você se entender como parte dessa humanidade e que precisa, como parte da humanidade, ter direitos iguais. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir esse projeto que está posto, que é um projeto político, que é um projeto institucional, que é um projeto de deixar as mulheres nesse ambiente que não dá a elas a condição de ampliar, de expandir a sua consciência, sabe? Para se perceber parte desse mundo, para se perceber como pessoa capaz de fazer a transformação. E não precisa ser a transformação, você é líder, independente de você estar ocupando um cargo ou uma função, né? Você tem lideranças aí incríveis que passam longe dessa percepção de função mesmo, de cargo, de remuneração. Então, quando a mulher perceber isso, se autoconhecer e entender que talvez esteja nas mãos dela, pela sua sensibilidade, um papel que é de transformação, talvez a gente faça essa grande virada que a humanidade precisa, sabe? Sem tecnicismo, sem mais... de muita alma mesmo, assim. Orgânico, né? Orgânico. Para até né? liberar essas potencialidades. Exatamente, né? Porque a gente fica muito... Vocês falaram uma coisa importantíssima, assim. A gente fica o tempo inteiro buscando validação externa, quando nem a gente valida nós mesmas. Exatamente. Né? Aí a gente espera que o outro valide aquilo que a gente não nem faz. valida. Exatamente. Quando você fala que dos 35, 40 anos, você fez essa introspecção, né, de olhar para dentro, você pode considerar que o seu estilo de liderança mudou? Ah, certamente. Como foi esse processo? Assim? Mudou absurdamente, assim, né? Porque quando você tem um auto-olhar e uma percepção das suas forças e das suas fragilidades, da sua capacidade e das suas incapacidades, tudo fica mais fácil, porque você olha para o outro, entendendo o outro também com as suas forças e as suas fragilidades, com as suas fraquezas e com as suas capacidades. Então, quando a gente olha dessa forma sensível para o outro, entendendo que no outro pode ter as mesmas dores que você vivencia, essa relação fica mais fácil, né? Porque você valoriza o que o outro tem de bom, você fortalece aquilo que o outro precisa ter fortalecido. Né? Então, o olhar para o outro modifica completamente, né? Porque você aí, além de se conhecer, você começa a ter o desejo profundo de conhecer o outro na sua verdade mais profunda, na sua verdade nua, crua, rasgada, né? E quando você olha para o outro na sua inteireza, isso modifica qualquer possibilidade de você não ser humana em um mundo que deveria ser naturalmente humano. Sabe o que é engraçado? Que tudo está ligado ao autoconhecimento. Já percebeu? Todos os temas que a gente traz aqui. Todos os temas. Porque, assim, realmente... Eu faço terapia desde 2019. A nossa outra convidada foi minha terapeuta, Jamile. E é justamente isso. O fato da gente se conhecer não é que a gente vai eliminar as coisas. As coisas vão existir ainda, os traumas, enfim, tudo que
que fez a gente ser o que nós somos hoje. Sim. Mas a gente vai ressignificar muitas coisas. E a partir do momento que você começa, como você falou mesmo, se conhecer, você permite conhecer o outro. Mas não necessariamente só conhecer o outro com as qualidades. Porque isso é muito fácil. Sim. É conhecer o outro com seus pontos de melhoria, com suas sombras, justamente para que a gente possa estar em um ambiente, seja de forma para empreender, ou seja em casa, um ambiente colaborativo. Entender as limitações, entender essa colaboração, né? E assim, fiz essa questão do autoconhecimento que você trouxe muito na sua fala, e fazendo essa linkagem com essas construções de negócios que vem impactando aí esse crescimento do empreendedorismo feminino. Eu gostaria de saber de você, Clau, como mulheres empreendedoras podem alinhar, na realidade, esse crescimento financeiro e o impacto positivo na sociedade, né? Fazer essa linkagem do ganho financeiro, né, com esse impacto. O que, na verdade, as mulheres buscam. Quando a gente participa do Ecos Femininos, aí, naquele último encontro que a gente teve no Jardim Atlântico, foram 3 mulheres lá na frente, uma delas é de Itacaré, e ela falava, a Ana Luísa não estava, muito sobre propósito. E assim, ela falava que não é que ela não gostou, mas que ela não queria um prêmio, né? Que o propósito dela era empreender e tal. E eu acho que isso também, claro, cada pessoa tem um propósito. Mas as pessoas querem também, e isso a gente pode estar trazendo inconsciente, que as mulheres não tenham ganhos financeiros, que elas como se fosse errada, separada do nosso propósito. Eu vou fazer porque eu amo, né? Então, assim, é uma mentalidade também que a gente precisa trabalhar, né? Então, acho que essa pergunta de Ana, como alinhar isso? O propósito dentro de negócios que impactam com crescimento financeiro. Até porque não temos inteligência financeira. Não tem, a maioria. Não, eu tô dizendo assim, eu tô falando, não temos em construção educacional. Sim, educacional. Então, ter dinheiro é como se você estivesse fazendo algo de errado. Então, você fala que você faz por amor. Aí, mas quem paga suas contas? É você. Pois é. Então, recentemente eu descobri um dos meus... Eu tenho muitos queridos e muitos autores que eu gosto muito, e recentemente eu tive a grata surpresa de conhecer o Gabor Maté, e ele escreveu um livro chamado O Mito do Normal. E o Gabor fala que, além do trauma pessoal, existe traumas sociais, né? E a gente acaba de falar aqui de uma relação, de uma questão que tem muita relação com trauma social, como se dinheiro fosse sujo, como se dinheiro não fosse uma coisa boa, especialmente para nós mulheres, que a nós foi delegada a função de cuidar. Então, o cuidado é despretensioso, o cuidado de um amor o cuidado incondicional. Ele não tem valor. Exatamente. Tipo então, assim, a mulher que trabalha no lar, ela não trabalha, só que ela não é remunerada. Exatamente. Então, a gente está falando aí de uma construção que podemos chamar aqui de trauma social, de a mulher não se reconhecer nesse espaço de que ela é empresária e empresa existe para gerar lucro. É lógico que agora, numa nova reconfiguração, numa nova roupagem de lucro, não apenas para o acionista, mas lucro para a comunidade, lucro para os colaboradores, social, né? lucro para todos os stakeholders que estão envolvidos no mundo do seu negócio. Mas ela existe para gerar lucro. E o fato dela gerar lucro, e muito lucro, e que a gente tenha cada vez mulheres empresárias muito bem-sucedidas financeiramente, é o que vai dar a essa mulher o exercício e a capacidade de poder cuidar de outros, e cuidar do planeta, e cuidar da comunidade onde ela está inserida, e cuidar dos colaboradores e de tantos outros stakeholders que fazem parte da sua teia de agregação de valor do seu negócio. Então, a gente precisa mesmo, verdadeiramente, desmistificar essa questão, sair desse que o Gabor Maté chama de um trauma social, dentre esse e muitos outros traumas sociais que a gente não tem a gente nem imagina que você está vivendo uma questão que não é uma questão pessoal,
mas uma questão que foi imposta à humanidade, que você está no meio dessa humanidade vivendo esses apagões aí que querem que a gente tenha mesmo, né? Gostei, trauma social. Também Amei, gostei. E eu amei. tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim: eu não quero ser uma mulher que sobrevive, eu quero ser uma mulher que prospera. E quando a gente fala em prosperar, não é só dinheiro. E dinheiro, a gente sabe que muitos problemas de depressão, de ansiedade estão relacionados com problemas financeiros. Não quer dizer que pessoas bem-sucedidas financeiramente não tenham, Sim. mas a gente sabe que acomete muito. Então, às vezes, você ter esse lugar de você saber que seus filhos, você pode colocar numa boa escola, né? Que Sim. você pode dar uma boa educação, uma boa vestimenta. Tudo isso é um retorno que você, como E você dá uma falou, tranquilidade. dá uma tranquilidade. Então, o dinheiro, a mulher bem-sucedida financeiramente não é errado. Isso, porque para o homem isso nunca foi uma questão. Até porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Eduardo Janetti, ele tem um livro chamado A Felicidade. E ele traça um panorama e faz uma pesquisa em relação à condição financeira versus felicidade. E tem até você chegar a um determinado patamar, à medida que você vai aumentando, você vai sendo mais feliz. E é lógico, porque todo ser humano precisa ter suas necessidades satisfeitas, né? O Maslow fala da pirâmide de necessidade, tem uma necessidade ali que é fisiológica. Ninguém vai ser feliz não tendo condição de ter suas necessidades fisiológicas satisfeitas, de não ter as suas necessidades de segurança Básicas, satisfeita. Né? Então, ele diz isso. Quanto mais você ganha até um determinado patamar, sua felicidade vai aumentando. A partir dali, não interfere. A partir dali, não vai dizer que você ganhar mais, você vai ser mais feliz. Sim. Mas a gente precisa considerar isso, né? E está certíssimo. A gente precisa ter uma renda, a gente precisa estabelecer nossa meta, nosso horizonte de vida com relação ao que a gente vai ganhar enquanto empresária. Tem que ter essa meta muito bem estabelecida, e isso não é demérito para ninguém ter condição financeira, até porque você só consegue causar impacto na sociedade a partir do seu negócio na medida em que esse negócio gera lucro para ser compartilhado, para ser distribuído de forma igualitária. Exato, e foi muito bom você trazer isso, Catri, e você complementar, Cláudia, porque muitos problemas na sociedade, como assim, tipo assim, dinheiro não traz felicidade, mas ele é essencial para que a gente tenha a tranquilidade e a paz de agir conforme a normalidade. Por exemplo, se você está com problema com dívidas, ou dentro de um relacionamento que você precisa sair, ou você precisa manter seus filhos, você vai estar tranquilo, trabalhando duro e não tendo recompensa, porque o dinheiro é uma recompensa. O dinheiro está dizendo assim, você está trabalhando, você está colocando tudo de você ali naquele seu trabalho e está tendo a recompensa que o trabalho está te dando de dinheiro, é uma recompensa, e tem a recompensa do propósito, de tudo aquilo que está por trás também, né? A grande questão com relação a isso, eu acho que é você olhar para o ser humano de uma forma fragmentada. Quando você olha para o ser humano de uma forma mais integral, todas essas peças, dinheiro, relação familiar, uma relação espiritual, elas se complementam. Né? A grande questão é que isso a gente olha por vertentes muito separadas, como se a gente fosse ora uma coisa, ora outra coisa, ora outra coisa. Mas isso é fundamental, faz parte, né? Eu acho que isso também está relacionado com a questão de muitas vezes as pessoas têm medo de crescer e perder a sua essência, né? E essa é uma pergunta. Quais as armadilhas mais comuns que você vê nos negócios femininos, né, que impedem as empreendedoras de crescerem sem perder a essência do seu propósito? Como elas caem nessa armadilha, né, de muitas vezes eu comecei a crescer, eu perdi ali aquela minha essência, e às vezes ela patina. Eu vejo isso, sim, né? Quando começa assim, cresce, e se você não está conectado com aquele seu propósito, isso acho que nos negócios masculinos também, mas o medo, muitas mulheres têm medo de atingir determinado patamar pela questão do propósito. Como é que você vê isso? Existem essas armadilhas, são reais em negócios femininos? São muito reais. A gente tem muitos casos de mulheres que conseguiram chegar no topo da escada e, estando no topo da escada, descobre que a escada estava na parede errada.
né? E os casos e os níveis de frustração são muito grandes. Eu sempre tenho falado muito, até ultimamente, sobre a falácia dos custos irrecuperáveis, né? Aquela mulher que insiste em permanecer, né? Mesmo que os custos daquilo sejam muito elevados, quer seja para a sua saúde familiar, quer seja para a sua saúde física, quer seja pela saúde do próprio negócio, mulheres que não desistem porque se já foram até ali, já investiram todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua energia em uma determinada coisa, sua juventude, e eu não posso, isso é chamado de falácia dos custos irrecuperáveis. Então, assim, as armadilhas são inúmeras e não são poucas as pessoas, especialmente mulheres, que por terem que dar conta de viver a mulher que uma sociedade está projetando como mulher de sucesso, caíram. Né? Primeiro, mulheres que não olharam para o seu real propósito, assim. Mulheres que não sabem porque estão em determinados segmentos, em segmentos que não fazem absolutamente nenhum sentido para elas, né? Mas como ela precisa dar conta da sociedade, ou como ela precisa empreender naquilo que ela passou anos na faculdade, numa faculdade que ela não gostava, que ela fez para atender o desejo de um pai, ou que ela fez porque era a profissão que mais dava dinheiro naquele momento. Então, ela se vê, muitas vezes, sem obrigada a estar. Essa é uma das armadilhas mais cruéis para o mundo dos negócios e para o mundo das mulheres, muito mais, porque a nós é imposta condições que nem sempre são aquelas que a gente quer. Então, não ter clareza de propósito é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Né? Eu preciso mesmo estar fazendo isso? Né? Tem gente que não quer nem empreender e está empreendendo, porque acha que para ela ser considerada uma pessoa de sucesso, ela precisa empreender. Outra armadilha muito grande é você exigir de você essa produtividade severa de um mundo que parece não ter horas, né? De você ter que ocupar todos os espaços. Tô toda arrepiada. De ter que ocupar espaços que você... Quem disse, cara pálida, que você precisa ocupar esse espaço nesse momento? Então, muitas vezes, nós estamos sendo levadas... A gente está brigando por quem está mais ocupado. Quando a gente conta a vida uma para outra e fala assim, menina, eu tive uma semana, porque você não viu a minha. A gente está disputando quem é a mais ocupada, sabe? Essa é uma outra armadilha, porque a ausência de foco naquilo que a gente precisa fazer nos colocando nos mais diversos papéis, né, que a sociedade nos impõe de fazer, tira a gente o foco. Isso é outra grande armadilha. Né? A gente não está fazendo nada focado, como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Que dizem assim, o que foca expande, né? Exatamente. Então, tem muitas armadilhas levando as mulheres aí ao auge da solidão, ao auge da ansiedade, ao auge dos problemas físicos que a grande maioria das mulheres vem enfrentando de uma forma absurda. Então, nós precisamos olhar para a gente como humanos. Sim. Entendeu? E saber dizer não. E saber dizer não. Outra falácia, entre aspas, eu vou dizer, porque tem muita gente que repete isso, lugar de mulher é onde ela quiser, ou você pode tudo o que você quiser. Cara pálida, em que contexto? Sabe? Vira para uma mulher da favela e diz para ela que ela vai alcançar aquilo que ela quiser na cabeça dela. Uhum. Essa mulher vai ser a mulher mais frustrada do mundo, porque muitas vezes as nossas falas, enquanto luta feminista, né, enquanto luta pelo direito das mulheres, ao invés de ajudar, nem sempre o tom e a intenção é de ajudar, mas o que reverbera profundamente no coração de cada uma pode ser muito perigoso. Então, essa é outra falácia, né, das mentorias ou dos coaches da vida, que coloca isso como uma premissa que é uma condição que não há discussão.
Fica nivelando todo mundo aqui, ó. Todo mundo, a partir disso, só depende de você. Só depende de você. Ignorando os fatores internos e a realidade social. Porque se você for, Exatamente. como você falou, se eu for falar para alguém de uma realidade, ela pode interpretar muito bem, de outra não. Às vezes ela está passando por um problema que ela, por mais que ela queira, ela não vai. Exatamente. Então, é como você falou, não tem como você analisar o fragmento. Ou você analisa o todo, com suas várias camadas, ou não tem como você pegar, nivelar, então, essa aqui que não quer, não teve força de vontade. Essa palavra força de vontade, eu tenho um probleminha com ela. E tem outra coisa assim, você não, como você falou, não enxergar a pessoa como um ser humano. E seres humanos são diferentes. Não é uma máquina. Você espera que todo o carro daquela linha, ele tenha a mesma potência, né? Da linha de montagem, ele foi feito da mesma forma. É máquina, né? Se um deu errado, vamos recal, porque tem que tirar do mercado. O ser humano, ele não é assim. Então, você não pode se comparar, você não pode vir com fórmula mágica, cada um tem que saber seu contexto. E você, como você falou, o que você foca expande, você só vai expandir se aquilo que está no seu foco for realmente real ali dentro das suas forças e o que você realmente quer. Fica parecendo que pega um sapato, número tal, e quer forçar. corta metade do seu pé para você entrar, ou se não, força para... Enfim, a sensação que eu tenho é essa. Mas assim, falando, diante dessa sua fala brilhante, falando sobre esse equilíbrio também, a gente precisa ter esse equilíbrio da vida profissional e pessoal. E falando de tantos papéis aqui, né? Na vida da mulher, empreendedora, mãe, vó, enfim. Como você faz para manter esse equilíbrio, Clau? E não se perder nesse processo no meio de tantas responsabilidades? Então, acho que não foi fácil. Ainda não é fácil, né? Eu ainda, por exemplo, tenho responsabilidades enquanto avó. De estragar os netos, né? Mas não é uma coisa, não é uma equação fácil, né? Acho que não tem uma fórmula mágica, mas o que eu posso trazer, assim, primeira coisa, fundamental, rede de apoio. Você não vai conseguir equilibrar em 100% do tempo, em 100% das vezes. Então, quando o desequilíbrio acontece, é preciso que você tenha muita tranquilidade para ter uma rede de apoio e evitar uma coisa que também castradora e matadora, que é a culpa, né? Então, assim, ter clareza de que naquele momento, e aí é pesar mesmo, acho que o equilíbrio está neste momento o que deve ser a minha prioridade. Eu devo parar o meu avanço profissional aqui, porque neste momento a minha família, o meu filho precisa muito de mim, né? E ter clareza com relação a isso, ou avançar profissionalmente, entendendo que naquele momento é aquilo que te resta fazer. Escolhas, né? Escolhas, mas escolhas assim muito claras, né? E de conversas e de diálogos internos muito profundos. É isso mesmo, você está preparada para tomar essa decisão, e se você tomar, não se culpar por isso. Porque essa história de um mundo mágico, do pirlim-pim-pim, em que a gente sempre vai encontrar uma resposta para fazer esse equilíbrio, eu, pelo menos aos 55 anos de idade, não encontrei. Errei muitas vezes, por hora priorizando aquilo que não deveria ter sido priorizado. Mas, no final das contas, eu acho que a grande sacada para que eu pudesse, hoje, ocupar o espaço que eu ocupo e ter 3 filhos lindos que são homens e mulheres, assim, cidadãos, que têm um amor pela humanidade, são pessoas que são honestas, íntegras, foi essa certeza da tomada de decisão, para, mesmo quando fosse necessário desequilibrar, eu tivesse muita clareza do porquê do desequilíbrio e como é que isso ia se ajustar na cabeça dele, sabe? Então, isso é muito importante. Então, por vezes, no relacionamento com o marido, é preciso ter clareza. Olha, vamos ficar malzão aqui por um tempo, assim, entendo você, sinto você, percebo você, mas nesse momento não dá, porque se eu abrir mão disso aqui também, isso lá na frente pode desencadear uma frustração. Então, você tem que saber muito quem você é, o que você quer, em que momento você está,
e o que vai ser prioridade na sua vida naquele momento, sabe? E tendo muito claro quais são as consequências de cada decisão que você for tomar. Porque quando a gente escolhe coisas, a gente perde outras coisas. Não tem jeito. E aí talvez o grande equilíbrio seja você estar sendo honesta com você mesmo. Cal, você falou aí de culpa materna. Você já sentiu, assim, no seu crescimento profissional? Como você lidou com isso? Já senti muita culpa e talvez quando eu escrevi o meu primeiro livro foi Um Sonho de Família. Eu entrei no Sebrae, meus filhos eram pequenos. Para você ter ideia, quando eu entrei no Sebrae, minha filha tinha 15 dias de nascida. Meu Deus. Então, quando eu fui chamada, eu ficava adiando. Não tinha licença maternidade. Quando eu fui chamada, eu ficava adiando. Todo dia entregava o documento para retardar o máximo possível para poder ir para o Sebrae. Então, eu fui parida de 15 dias para o Sebrae, amamentava a cada 3 horas no Sebrae. Então, eu passei por um processo assim, bastante complicado com relação a essa culpa materna de deixar um bebê de 15 dias e ir trabalhar. Mas, quando eu entrei no Sebrae, eu ouvia falar muito de planejamento estratégico dos negócios. Aquilo me deixou encantada. Visão, missão, valores, programa de ação. Eu falava, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? A gente tem um retrato e tal. E aí eu falei, vou fazer isso com minha família. E aí, meu maior negócio. Aí todos os dias, quando eu chegava em casa à noite, botava um flip chart, levava pincel e tal, reunia a família. Imagine, uma de 3, uma de 4 e outra bebê que não entendia nada. E aí a gente demorou um tempo construindo esse planejamento estratégico e a gente traçou ali, né, qual era o nosso plano enquanto família, nossos objetivos, e a gente socializou isso. Mas eu estou trazendo isso porque isso, um tempo depois, virou livro, né, que eu conto essa história desse planejamento estratégico e socializo como é que a gente construiu um planejamento estratégico familiar. E a minha filha, que é a do meio, a Joana, eu pedi para ela para escrever o capítulo final. E ela escreveu o capítulo e deu o título A Volta. E naquele capítulo ela disse que era sempre bom sair e saber para onde voltar. E caramba. Que eles sempre sabiam para onde voltar, porque eles tinham uma família. E aí ela detalhou, né, o que foi possível dela ser na família, das expressões que ela podia ter, de raiva, e uma série de coisas. E ali foi que eu perdi a culpa por ter saído para trabalhar, deixando eles tão pequenos em casa. Foi de saber que, apesar de eu ter saído e ter deixado, eu cuidei desse equilíbrio no sentido de abrir mão por algumas coisas para dar outras, e eles entenderam isso muito bem. Mas foi bem difícil, assim. Tanto que eu cheguei a pedir desculpas, né? Chamei a mais novinha, porque dos 2 primeiros eu tinha parado de trabalhar, chamei e falei, olha, minha filha, eu não consigo voltar ao tempo de outrora, mas eu posso construir com você agora uma história diferente. A partir de agora, eu estou me perdoando, né, por possíveis ausências que eu tive com você, e a nossa história recomeça aqui agora. E isso foi libertador. Que lindo. Que lindo. Seu maior legado, né? Meu maior legado. Foi muito importante, e isso não tem preço, assim. E eu sou uma prova viva de que é possível ter família saudável, e é possível empreender e ter família saudável, é possível assumir liderança e ter família saudável. Tudo depende muito, assim, quem eu sou, o que eu quero, porque quando você é aquilo que você deseja, quando você está na plenitude de se fazer ser no mais profundo do seu coração, todas as outras relações ficam mais fáceis. E você se reconhece no processo. Porque quando você se perdoou, por mais... não vai apagar nada ali. Mas você se perdoou por algo que você precisou escolher, que gerou determinados, vou dizer, danos. Sim. Mas que, a partir de agora, você pode criar novas histórias. Exatamente. E o que você mais traz, e que eu acho fantástico, é a forma com que as mulheres se desconectam fáceis delas mesmas. E eu digo isso porque, ao longo da minha trajetória, já tive vários momentos dessa forma. E, por mais que sejam dolorosas determinadas coisas que a gente passa, nada é mais doloroso do que afastar de nós mesmos.
E eu digo isso porque se me perguntasse assim, qual o momento da minha vida que eu estava mais feliz, momento que eu me reconheci fazendo o que eu estava fazendo e escolhi aquilo. Então, você trazer isso, para mim, é fantástico. Eu acho que para quem está ouvindo, para cá também, porque a gente se perde muito, muito. É muito fácil a gente se perder com todas as coisas que temos diariamente, com todos os sims que damos, porque a gente tem que estar em todo lugar, porque a gente tem que dizer sim, porque a gente vai desagradar fulano, ciclano, e a gente se desagrada facilmente, né? Exatamente. E assim, já falando em vida pessoal, assim, né? Uhum. A gente queria saber se em algum momento da sua trajetória você pensou em desistir. E se sim, como é que foi? E o que te fez continuar, na realidade, Sim. né? A gente sempre pensa em desistir, né? É impressionante como a gente ainda, por mais nível de consciência que a gente tenta ampliar, por mais autoconhecimento que a gente tem, ainda tem aquelas ondas, aqueles picos, né? Como as ondas de Kondratiev, que fala que as evoluções e as revoluções acontecem a cada temporada. Então, em alguns momentos, assim, mas é engraçado que os meus sentimentos de desistência são muito voltados para uma sensação de incapacidade de mudar o que está posto, especialmente com relação ao mundo mesmo, assim, né? Agora mesmo a gente está vivendo momentos complexos, né? Especialmente quando a América traz decisões de tanta instabilidade e de negação dos direitos tão arduamente conquistados, né? A gente tem uma sensação de que a gente está fazendo um retrocesso na vida, né? E de que, nossa, e agora, como vai ser? Mas sempre passou rápido, sabe? Esses desejos de, ai, não vou dar conta de mais isso, sempre passou rápido. Mas porque eu sempre tive muito claro qual era o meu propósito. Isso é fundamental. Quando você tem clareza, aí tem uma frase que alguns atribuem a Nietzsche, outros atribuem a outros autores aí, que diz que quando você sabe o porquê, você suporta qualquer como. Então, todas as vezes que veio aquele desejo, eu não vou dar conta da meta, não estou aguentando a meta, ou está muito difícil, né? Aí dobra a meta. Eu sempre lembro que tem um porquê para muito além de tudo aquilo. E isso faz a gente suportar o como. Então, ter essa clareza é fundamental, sabe? Porque a vida são ondas mesmo, né? A gente vive ciclos. E esses ciclos têm altos e baixos, não tem jeito, né? Diz que se o coração só fizesse isso no eletro, a gente morria, né? Então, precisa dar aqueles oscilações. Até para te dar valor à vida. Exatamente. E a vida não é... Ontem eu estava escrevendo uma peça processual e era de família, assim, eu nem faço muito, mas enfim, não faço, na verdade, mas esse específico. E aí eu escrevi isso, eu falei... É como se a justiça estivesse querendo encaixar isso numa fotografia. E a vida não é uma fotografia. Exatamente. Se fosse comparar, era um vídeo. Sobe, desce, aqui, entra, sai. Não existe uma imagem estática. Exatamente. O papo foi ótimo, maravilhoso. Estamos chegando ao final. Mas ainda tem surpresas aqui. Uau! Agora a gente vai fazer um bate-bola, que é um quadro que a gente tem aqui de perguntas e respostas rápidas, objetivas. Na verdade, o que vier primeiro à sua cabeça para você responder assim as nossas indagações. Tá preparada? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Vamos lá. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um livro ou recurso essencial para mulheres empreendedoras. São tantos. Mas eu vou... Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho. Um lugar ou ambiente onde você sente que mulheres empreendedoras florescem. Um lugar, vamos lá. Um lugar, ambiente. Espaço ou um ambiente? Espaços que possam ter colaboração. Uma característica indispensável para uma mulher inspiradora. Coragem. O conselho mais valioso
que você já recebeu? Nem tudo é sobre você. Ótimo. Se, Finaliza. se pudesse dar um único conselho, além desse, né, para mulheres que estão começando a empreender, qual seria? Arrisquem, ousem e tenham coragem de ser quem vocês são. Muito bom, maravilhoso esse Cláudia. bate-bola aí. Que conversa Perfeito. incrível. Porque aqui é muito mais do que empreendedorismo feminino, que liderança. É saber sempre olhar para si. Você trouxe muito isso em quase todas as suas falas, inclusive na sua trajetória. O quão é importante a gente se dedicar para a gente. Uma coisa que eu não abro mão na minha vida é minha terapia. Minha terapia tá em dia. Academia tá? Não tá. Água Não tá? tá. Não tá. Mas a terapia A tá. terapia tá. Alguma coisa tem que estar. E faz a diferença. E assim, agradeço imensamente sua presença, você ter dedicado seu tempo, falar um pouco sobre isso, o quanto as mulheres precisam estar unidas, empreender, se for da vontade do seu propósito, Exatamente, importante isso. E justamente de uma forma tão leve, tão inspiradora, né, Catherine? E poderosa, né? Você falou que você é escritora, tem livros. Onde a gente encontra esses livros de Claudiana? Pois é, a olha pergunta aí, que não quer gente, calar. pelo Então, amor de Deus. os 3 livros eu fiz 2 edições de cada, as edições foram esgotadas, mas a gente está pensando aí em uma forma de trazê-los de volta aí com algumas repaginadas. Coloca digital, e-book, vai né? ser o jeito, vai ser o jeito. Então é isso, né? A gente quer te agradecer por você ter atendido ao nosso convite. E eu lembro que eu falei assim pra Érica, eu falei, Érica, a gente tava pensando quem a gente ia trazer nesse episódio. E a gente tinha alguns nomes que estavam no nosso radar, mas é o seguinte, o nosso podcast foi profundo, então a gente tem que trazer uma pessoa do nível. A gente não pode cair o nível. E a gente conhece de perto quão poderosa você é. Aí ela falou, pode chamar que ela vai. Se ela tiver agenda, ela vai. E você aceitou e a gente se sente muito grata por você estar aqui e fazendo não só diferença na nossa vida aqui nesse momento, mas também de quem está assistindo, até porque não é uma fotografia, gente. Vocês podem ver, rever, assistir. Com certeza. Né? Então, E a gente assim, queria que você falasse, né? Desse Desse uma uma mensagem mensagem para quem final. tá aí querendo empreender ou pensando em empreender ou não também. Enfim, fica à vontade. Então, meninas, adorei a boa prosa, né? Foi incrível, assim, super descontraído, as coisas fluíram, vocês são ótimas. Você é fã de carteirinha desse podcast, quero assistir que bom. todos, só para ver Que bom. essas risadas gostosas aí. Já vi que vocês têm profundidade também, então parabéns, acho que vai ser super sucesso aí. Daqui a pouco vocês estão aí nos top 10 dos podcasts com esse tema de empreendedorismo feminino. Estou profetizando. Amém. Mas muito obrigada pelo convite. Acho que o que eu gostaria de deixar é exatamente essa mensagem de que assim tudo é possível assim, ao que crê, desde que você tenha faça o cuidado com como se a gente tivesse que plantar, que regar, que colher. O que não dá é para queimar etapas. Né? Você plantou hoje e já quer fazer colheitas grandiosas amanhã. É preciso respeitar esse tempo, né? Respeitar o tempo de plantar. Tem até uma passagem bíblica que diz que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Que há tempo para chorar, tempo para sorrir, há tempo para abraçar. Empreender é isso. Empreender é um cultivo. Né? Um cultivo que precisa de suas etapas e de suas fases respeitadas. E quando a gente cuida disso tudo de forma direitinho, as coisas florescem e produzem a 100 por 1. Adorei. Então, muito obrigada a você que está nos assistindo, você que quem não conhecia, mas grande parte das pessoas que a gente conhece, que a gente está no mesmo meio, conhece Claudiana, mas acho que quem não conhece, com certeza ficou maravilhada com essa mulher, com essa potência que ela é. E assim, eu espero que ela continue aí por muito tempo nos inspirando e que ela volte aqui mais vezes, né, Ana Luísa? Exato. E você pode aí acompanhar
a gente nas redes sociais, No Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube, estamos em todas as redes. Exato. Isso. Envie para quem você quiser. Compartilhe esse episódio, porque ficou sensacional. É. Diga-se de passagem, né? Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Esse foi mais um episódio do Com Ela Ninguém Pode. Tchau.